meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Débora, sou a professora de Ciências do 7º ano e na aula de hoje nós continuaremos falando sobre biomas, só que nós vamos falar sobre os biomas que existem aqui no nosso estado, no estado do Piauí, com ênfase aí nos biomas que estão presentes aqui na nossa cidade, na cidade de Teresina, tá bom? Então vai ser uma aula muito interessante, então pega seu caderno, pega sua caneta para anotar os principais pontos dessa aula. Ah, vocês fizeram aquele mapa mental que eu falei na aula passada? Espero que sim, hein? Quem não fez, faz, tá bom? Então é isso, pessoal. Pega seu caderno, pega sua caneta para anotar os principais pontos dessa aula e vamos lá conhecer os biomas piauienses junto comigo. Perfeito, gente. A habilidade da aula de hoje que nós iremos trabalhar será comparar os ecossistemas de Teresina aos do Brasil, tá? Então nós vamos descobrir aí os traços de biomas que existem aqui na nossa cidade. Antes de começar a aula, eu tenho uma pergunta para vocês. Vocês conhecem o estado onde vocês moram? Será que vocês conhecem o Piauí direitinho? Vamos saber, hein? Bom, o Piauí, ele está localizado na região nordeste do Brasil, tá? Então é um estado que está na região nordeste do Brasil. Está identificado aqui pela cor vermelha, tá bom? Nesse mapa. Então, toda essa extensão aqui dessa área vermelha é o nosso estado, é o estado do Piauí, tá? Esse estado possui um estreito litoral que tem aproximadamente 66 quilômetros, tá bom? Então, o estado do Piauí tem um litoral, é o menor litoral do Brasil, é a menor faixa litorânea do país, tá bom? E existem diversos fatores que influenciam o clima no Piauí, que eu não vou me adentrar essas questões, tá? Porém, o Piauí, ele está localizado em uma faixa de transição. E essa faixa de transição apresenta características climáticas que são bastante diferentes, tá bom? Então, existe uma área do Piauí, do nosso estado, que está marcada aqui em azul, que o clima é tropical de savana, tá? E essa parte aqui, que está marcado em laranja, é um clima que é semiárido. Então, existe dois climas que estão influenciando diretamente o nosso estado, tá? E por isso, por essa interação entre esses dois climas, no Piauí existem paisagens que são bastante diversas, tá bom? Então, eu vou ter desde regiões bem secas, como existe lá na Serra da Capivara, que fica lá em São Raimundo Nonato, no sul do estado. Então, é uma região que é bem seca e nós vamos já ver qual que é o bioma característico dessa região. Há paisagens que são litorâneas, como a faixa litorânea do nosso estado, tá bom? Como o nosso litoral, Luiz Correia, tá certo? E regiões também que são alagadas. Então, vocês percebem que existe uma diferença muito grande entre uma região que é muito seca e uma região que tem muita água, tá? Isso tudo por influências climáticas, influências de relevo, influências geográficas que existem no nosso estado, tá bom? Então, como eu falei para vocês, existem dois tipos de clima que influenciam o nosso estado, o estado do Piauí, né? Existe o clima tropical ou tropical úmido e o clima semiárido. No clima tropical, as temperaturas, elas são elevadas, variam aí de 23 a 35 graus Celsius, então é uma temperatura que é bem quente. Só que nesse tipo de clima há uma estação que é seca e uma estação que é chuvosa. E nós conseguimos perceber isso durante o ano aqui no nosso estado, né? No início do ano, que é o verão, chove, e no restante do ano é bastante seco, né? É bastante quente. É influência desse clima, do clima tropical, tá bom?
Então, as chuvas vão se concentrar no início do ano, como eu falei para vocês, e aí a umidade relativa do ar vai ser maior e é o que a gente percebe, né, que a temperatura baixa um pouquinho, que não é tão quente no início do ano. E aí vai esquentando ao longo do ano. Beleza? Mas existe a influência de outro clima no nosso estado, que é o clima semiárido, tá? E nesse clima existem elevadas temperaturas que podem superar os 38 graus Celsius, então é muito quente, tá? E as chuvas, elas não vão ocorrer em algumas regiões nesse clima, ou se elas ocorrem, vão ser mal distribuídas, tá? Então é o que faz com que o clima semiárido seja muito quente, tá certo? Beleza, professora, mas você está falando de estado, você está falando de posição do Piauí no Brasil, está falando de clima, o que tudo isso tem a ver com bioma? E eu falo para vocês que tudo isso tem a ver com bioma, tá? Como eu falei para vocês, os biomas, eles estão relacionados a uma série de fatores, inclusive o clima, tá? E é isso, essa variação climática que existe no nosso estado, é que faz com que existem diversas paisagens que são bastante diversas no nosso estado, no estado do Piauí. E essas paisagens, elas vão variar desde regiões que são muito secas, como eu falei para vocês, como lá em São Raimundo Nonato, que é muito seco lá, a regiões que são alagadas, como por exemplo o mangue. Aqui no nosso estado a gente tem mangue, tá? Tem regiões que são intermediárias, que chove, que passa um período que é seco, que passa um período chuvoso, e também áreas que são litorâneas. Então tudo isso aqui sofre influência do clima e do relevo que tem no nosso estado. E tudo isso é bioma. Beleza, pessoal? Então, foquem só no Piauí. Vou até circular aqui o Piauí para vocês esquecerem os restos dos biomas que existem aí. Vou colocar aqui uma corzinha, deixa eu ver, eu vou colocar uma cor verde, tá bom? Então, foquem aqui, ó, só no estado do Piauí. Esqueçam os outros estados, tá? Que nós já falamos de biomas brasileiros na aula passada. Só quero que vocês olhem pro Piauí. E olhando para o mapa do Piauí, quais são os biomas que têm influência no nosso estado? Tá fácil, né? Tem um spoilerzinho aqui, deveria ter colocado, não ter colocado. Mas a Caatinga, né? E o Cerrado. Então, esses dois biomas estão presentes no nosso estado, tendo influência direta aí, tanto da fauna, quanto da flora, quanto dos fatores que existem nesses biomas, tá bom? Então, a Caatinga, essa regiãozinha aqui vermelha, então toda essa região vermelha aqui do estado do Piauí sofre influência aí desse bioma da Caatinga, tá bom? E toda essa regiãozinha amarela sofre influência do Cerrado. E aí, por ter influência de dois biomas e de diversos outros biomas que existem ao redor, existe uma área de transição, que é um ecossistema, não é um bioma, tá? Mas é um ecossistema chamado Mata dos Cocais aqui no nosso estado, que é muito interessante e que nós vamos falar na aula de hoje, tá bom? Nós vamos falar das características de cada um dos biomas que influenciam diretamente o nosso estado, como a Caatinga, o Cerrado, tá? Vamos falar onde que nós percebemos esses biomas aqui na nossa cidade, na cidade de Teresina, e vamos falar também aí desse ecossistema de transição que é a Mata dos Cocais, que é muito interessante, tá bom? Então vamos continuar. Perfeito. Nós vamos falar do primeiro bioma que influencia o nosso estado, que é a Caatinga, né? Como vocês já sabem, porque eu já falei na aula passada, Caatinga significa em Tupi-Guarani Mata Branca, tá? Isso pelo aspecto das plantas que perdem as folhas nos anos que são quentes, tá? Então, a Caatinga sofre influência diretamente aí do clima semiárido, então é um clima muito seco, muito quente, tá bom? Então, todas essas plantas, por viverem nesse ambiente onde é muito quente, a aridez do solo é muito alta e há escassez de água, essas plantas possuem características adaptativas que nós já estamos falando
de diversas aulas sobre essas características. Como, por exemplo, perder as folhas é uma característica. E aí, com a perca dessas folhas, essas plantas vão acabar evitando a transpiração, a perda de água. Elas já não têm água, então elas precisam armazenar aquele restinho ali para a sobrevivência, tá bom? Então elas acabam perdendo as folhas para evitar a transpiração. Existem folhas que são pequenininhas também para diminuir a área de contato da absorção também. E existe também folhas que são modificadas, como por exemplo os espinhos. Os espinhos são folhas modificadas que evitam também a perda de água para o ambiente. Então, essas plantas aqui da caatinga estão adaptadas a viver nesse ambiente, tá bom? Porém, existe chuva, tá? A chuva pode demorar a vir, mas vem. Como eu falei para vocês, na caatinga as chuvas são mal distribuídas, mas existe chuva, tá? E aí, quando as condições da umidade do solo são mais favoráveis, a caatinga floresce. Então, toda aquela mata que parecia morta, como está aparecendo aqui nessa imagem para vocês, chove, fica parecendo uma floresta novamente, verdinha, tá bom, pessoal? Isso tudo, como eu falei para vocês, porque essas plantas estão adaptadas a viver nesse ambiente. Tá? E aí são encontradas árvores que são endêmicas da caatinga, tá bom? Como, por exemplo, o juazeiro, também é chamado de juá, tá? Então, o juá é uma frutinha, essa frutinhazinha amarela, não sei se vocês conhecem, lá perto da casa da minha mãe, inclusive, tem um pé de juá. Então, essa planta, essa árvore, ela é bem grande, ela é enorme, ela pode crescer aí, acho que uns 20 metros de altura, tá? E aí ela tem uma frutinha bem amarelinha, que é o juá, que dentro parece uma pitombinha também, tá? Uma fruta bem docinha. E existem outras plantas que são endêmicas dessa região, como por exemplo a aroeira, que é essa planta aqui que dá esse frutinho vermelho. Então essas plantas são endêmicas da caatinga, acontecem, né, nesse bioma de caatinga que tem aqui no nosso estado, tá bom? Beleza, professora, mas você falou no início da aula que nós iríamos tirar uma ênfase para Teresina. Como que nós vamos perceber a presença do bioma caatinga aqui na nossa cidade? Bom, pessoal, para eu perceber um bioma, existem diversos fatores a ser analisados, mas é fácil, é bastante perceptível se eu observar bem as espécies vegetais que acontecem lá naquele bioma, tá bom? Teresina é uma cidade que é muito, como é que eu posso falar, privilegiada por ter influência aí de dois biomas diretamente, né? Caatinga e o Cerrado. Então nós conseguimos perceber espécies, tanto vegetais quanto animais, desses dois biomas interagindo, tá? Em um só local. E aí nós vamos falar como que eu consigo perceber a caatinga aqui em Teresina. Então vou ensinar para vocês como que vocês conseguem perceber a influência da caatinga aqui na nossa cidade, tá bom? Bom, existe uma espécie vegetal que é o angico, tá? É uma árvore bem grande, que é uma espécie da caatinga, do bioma caatinga. E aqui em Teresina tem bastante dessa árvore, tá bom? É uma árvore que as folhinhas, ó, como tá aparecendo aqui na imagem para vocês, é uma folhinha que é filamentosa. É uma folhinha filamentosa e ela tem uma florzinha que ela é branca, tá? É por isso que o nome é angico, angico branco também, que o pessoal chama, né? E aqui em Teresina, eu peguei essa imagem aqui no Google Maps para vocês observarem. Aqui em Teresina, os meus alunos vão saber onde é, porque é perto da escola, né? Essa área aqui, ó, é perto da ladeira do Uruguai, tá bom? Na João 23. Então, quem já andou aqui nessa região sabe que tem diversas árvores nessa região. Inclusive, tem a presença de angico dessa árvore aqui, olha só. Então, consigo perceber a caatinga em Teresina através da presença dessa árvore, do angico. Beleza, pessoal? Perfeito. Então, quem não sabia, tá sabendo agora. E quando vê aí essa árvore, o angico, né, vai lembrar, olha só a caatinga presente aqui em Teresina. Que interessante, né? Bom,
Outra espécie vegetal que é bem comum aqui na nossa região é o cacto, né? Ele é uma planta que é adaptada a viver em clima que é quente, não é isso? Então, a gente consegue perceber facilmente cacto. Inclusive, os cactos são utilizados até para ornamentar jardins, né? Aqueles canteiros públicos que existem. Então, o cacto é uma espécie endêmica da Caatinga, tá bom? E que conseguimos perceber facilmente na nossa cidade. Dando uma volta na cidade, se a gente observar a paisagem, a gente encontra cacto, exatamente por influência desse bioma aqui na nossa cidade, tá bom? Além disso, as pessoas também podem cultivar os cactos, né, nos seus jardins, em casa e etc, tá bom? Então, é outra espécie da Caatinga e que conseguimos perceber facilmente a influência desse bioma aqui na nossa cidade. Uma outra espécie da Caatinga, e que nós percebemos facilmente aqui em Teresina, é a giritana. A giritana é uma planta, ela é uma herbácea, né? Ela é uma herbácea, ela cresce assim, espalhada pelo solo. E ela tem uma florzinha muito linda, que é a flor de giritana. É uma florzinha que é púrpura, né? Lilás. E essa planta, ela cresce em qualquer lugar praticamente. Em um terreno baldio, se você olha assim, você percebe em algumas épocas do ano, vai ter giritana nesses terrenos baldios. E a giritana é uma espécie da Caatinga, tá? Uma espécie vegetal da Caatinga e que nós conseguimos perceber na nossa cidade. Tenho certeza que vocês já viram essa planta uma vez na vida de vocês, né? Então, outra influência desse bioma aqui na nossa cidade, tá bom? Uma outra espécie vegetal da Caatinga também, e que conseguimos perceber a influência desse bioma aqui na nossa cidade, tá? A presença dele é a dormideira, tá bom? Tenho certeza que todo mundo já foi lá e tocou na dormideira e viu as folhinhas dela assim encolhendo, tá? Isso aqui é um mecanismo de defesa dessas plantas, é uma adaptação, tá bom? Mecanismo de defesa. E é uma espécie que é da Caatinga, beleza? E ela tem uma florzinha bem linda, bem rosa, desse jeito aqui, tá? Então, é outra influência desse bioma da Caatinga que conseguimos perceber aqui em Teresina, tá certo? Beleza. Então, falamos aí do primeiro bioma que influencia diretamente o nosso estado, o estado do Piauí, e consequentemente está presente aqui na nossa cidade, cidade de Teresina. Agora nós vamos falar de cerrado, tá bom? Do cerrado, que é outro bioma, tá? O cerrado, ele é conhecido aí como a savana brasileira, assim, diversas espécies, tanto vegetais quanto animal que está presente lá no cerrado, tá bom? Ele vai ser o segundo maior bioma do Brasil, então é um bioma que é muito grande. 25% do território brasileiro está coberto por esse bioma. E esse bioma tem um clima quente, porém vai ter uma estação que é chuvosa e uma estação que vai ser seca, beleza? Como que eu consigo perceber o cerrado aqui em Teresina, professora? De novo, como eu falei para vocês anteriormente, é muito perceptível perceber um bioma em determinado local pelas espécies vegetais. Eu olho assim pelas características vegetais daquele ambiente e consigo, esse bioma é Caatinga, essa espécie vegetal aqui é cerrado, tá bom? Então, eu consigo perceber o cerrado aqui em Teresina novamente pela vegetação. E uma dessas espécies que são endêmicas do cerrado é o ipê, tá? Tenho certeza também que vocês já viram o ipê. O ipê é uma árvore belíssima, né? Que as folhas caem, nascem as flores e é lindíssimo. Então, o ipê é uma espécie endêmica do cerrado e aí eu tenho ipê de toda cor. Tem ipê amarelo, tem ipê rosa, tem ipê roxo, tem ipê branco, né? E aqui na nossa cidade a gente consegue perceber muito ipê, né? As pessoas plantam nas calçadas, nos terrenos, tem ipê. Então, é uma planta muito bonita e que não passa despercebido, né? Então, se vocês verem o ipê, vocês vão lembrar. Ipê, planta do cerrado, presente aqui em Teresina, tá bom? Outra espécie vegetal do cerrado que está presente aqui no nosso estado, no estado do Piauí e, consequentemente, aqui em Teresina, é o piqui, o piquizeiro, tá? O piquizeiro também é uma árvore. E, pessoal,
não necessariamente nunca vi uma árvore de pequizeiro aqui em Teresina, mas temos bastante influência de piqui, né? As pessoas comem, eu particularmente não gosto. Vocês gostam? Eu particularmente não gosto de piqui. Mas piqui, tá? É uma fruta do cerrado, tá? Que vem aí do piquizeiro. Então, a gente consegue perceber a influência desse bioma aqui do nosso estado através dessa árvore. Essa árvore é uma espécie endêmica do cerrado, significa que só tem no cerrado, tá bom, pessoal? Então, muito importante aí o piqui também, tá? Beleza. Uma outra espécie vegetal que conseguimos perceber o cerrado aqui na nossa cidade é a jabuticaba. Tá? As pessoas costumam cultivar jabuticaba nos jardins, né? É uma planta que tem nos jardins aí pela cidade. E essa planta tem uma frutinha que é uma frutinha preta, tá bom? E que é inclusive bastante saborosa, jabuticaba, tá? E é uma espécie também do cerrado. E conseguimos perceber a influência desse bioma aqui na nossa cidade, né? Porque as pessoas plantam jabuticaba aqui em Teresina e ela cresce facilmente, tá bom? Então a gente consegue ver essa influência do bioma cerrado aqui na cidade de Teresina. Uma outra espécie vegetal do cerrado é o cajueiro, tá bom? Que dá aí essa frutinha maravilhosa que é o caju, tá? Então, o cajueiro também é uma espécie endêmica do cerrado, é uma espécie que acontece nesse bioma no cerrado. E é muito interessante porque, assim, como eu falei pra vocês, se é uma espécie endêmica daquele ambiente, não tem como essa espécie se adaptar, por exemplo, a viver lá nos pampas, tá? Então é por isso que é bastante comum caju aqui na nossa cidade. Inclusive, nós temos um produto do caju, do cajueiro, que é a cajuína, né? Então, outra influência do bioma cerrado aqui na nossa cidade, na cidade de Teresina. Beleza, pessoal? Por fim, nós temos uma outra influência de outra espécie vegetal e que conseguimos perceber a influência do bioma cerrado aqui na nossa cidade, que é a mangueira, né? Que é o famoso pé de manga, que vai dar as manguinhas, que são frutas deliciosas também, que são plantas do cerrado. E aí conseguimos perceber facilmente várias mangueiras espalhadas aí pela cidade. Então é outra influência desse bioma do cerrado aqui na nossa cidade. Beleza? Perfeito, então eu falei aí de dois biomas que existem predominantemente aqui no nosso estado, que é a caatinga e o cerrado. E como que eu consigo perceber esses dois biomas aqui na nossa cidade e no estado do Piauí como um todo, tá bom? Agora eu vou falar de um ecossistema, não é um bioma, é um ecossistema, tá bom? Que também ocorre aqui no nosso estado, que é muito interessante, que é a Mata dos Cocais, tá? A Mata dos Cocais não é um bioma, tá? É um ambiente de transição que acontece aí entre biomas. Por quê? O Piauí está situado entre uma área entre biomas, tá? O Piauí sofre influência de um bioma que é a floresta amazônica. Como assim, professora? Não tem floresta amazônica aqui no Piauí, mas tem no nosso estado vizinho, no Maranhão. Então, sofre influência diretamente da floresta amazônica. Também sofre influência da caatinga, porque a caatinga é um bioma que está presente aqui no nosso estado, e também do cerrado. Então, existe aí uma área de encontro entre biomas. Isso faz com que haja uma zona de transição, tá? E essa zona de transição aqui no nosso estado é a Mata dos Cocais, tá? Nesse ambiente, o clima vai ser úmido, porque vai ser um ambiente alagado. Porém, vai ter uma estação que é chuvosa e outra seca. Porém, as plantas continuam lá alagadas, beleza? E aí, na Mata dos Cocais, a gente consegue perceber a influência de principalmente palmeiras, que são muito importantes, inclusive para a economia aqui no nosso estado, no estado do Piauí, tá bom? Como, por exemplo, o babaçu, que é uma palmeira, tá? Que é o coco babaçu, beleza? O buriti, que também é outra fruta proveniente aí de uma palmeira, e a carnaúba, tá? Todas essas plantas
tem uma importância muito grande no desenvolvimento econômico da região, porque as pessoas acabam utilizando produtos que são derivados dessas plantas. Por exemplo, da carnaúba se extrai o óleo, se extrai a palha da carnaúba, que pode fazer artesanato, tá bom? Do óleo pode fazer cápsula, tá bom? Então é uma diversidade muito grande de produtos que são provenientes dessas espécies. Do babaçu também é extraído óleo do coco babaçu. Do buriti é feito doce, óleo, tá? Inclusive existem diversas pesquisas com diversos potenciais, inclusive farmacológicos do buriti. Então essas espécies são muito importantes, tá bom? Perfeito, gente. Agora, para fechar a aula de hoje, nós falamos aí das influências dos biomas piauienses, né? Caatinga, Cerrado. Falamos de um ecossistema de transição que existe aqui, que é uma área de encontro entre os biomas, que é a Mata dos Cocais. Agora nós vamos exercitar tudo que nós falamos para saber se vocês aprenderam direitinho, tá bom? Então, tem essa primeira questão aqui, que fala o seguinte: o Piauí possui a influência de 2 biomas brasileiros. Quais são eles? Essa está bem fácil. Eu vou dar 30 segundos, desculpa, bem rápido, né? Minutos é muito longo. 30 segundos para vocês tentarem responder aqui essa questão. E aí eu volto em seguida com a resposta. Beleza, pessoal, voltamos. E aí, vocês marcaram qual alternativa? Vamos lá. O Piauí sofre influência da Caatinga e da Mata Atlântica? Não, né? Mata Atlântica não, Caatinga sim. Cerrado e Pampas? Também não. Pampas ocorre lá no sul do Brasil, né? No Rio Grande do Sul. Pantanal e Floresta Amazônica? Também não, não tem floresta amazônica aqui no nosso estado. O Piauí sofre influência dos biomas Caatinga e Cerrado, letra D de dado, tá bom? Essa é a resposta. Essa questão aqui eu vou responder com vocês, tá bom? Para otimizar o nosso tempo. O ipê amarelo, presente nas ruas de Teresina, indica a presença de um bioma na capital, que é a caatinga. O ipê é uma espécie da caatinga? Não, né? Da savana? Também não. Do cerrado? Sim, tá? Do pampa? Não. Então, resposta, letra C. O ipê é uma espécie do cerrado, tá? E aí conseguimos perceber facilmente a influência desse bioma aqui na nossa cidade. Então foi isso, pessoal. Eu termino a aula de hoje falando sobre o Piauí, que é um lugar de gente feliz, que acha graça para o sol, que carrega no sangue a história de um povo guerreiro. Ser piauiense é falar mermã e vixe Maria, é gostar de dançar forró, é comer cuscuz no café da manhã e no lanche da tarde. Ser piauiense é ter simplicidade dentro do coração, é ser feliz por morar aqui. Então foi isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Um abraço, um beijo e até a próxima.